Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Antes de começar essa aula, se você é novo no canal, já se inscreva, curta, comenta, compartilha, só assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante. Então, vamos para a aula. E na aula de hoje nós iremos estudar a lição 6, que tem como título O Filho é igual com o Pai. E você que perdeu a aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. Texto áureo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. Verdade e prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Leitura bíblica em classe, João capítulo 10, verso do 30 ao 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Objetivos da lição. Número 1. Mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Número 2. Refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E número 3. Exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Apresentação da lição. Desde os tempos mais remotos, conhecer o Criador é um anseio do coração humano. Há inúmeros registros históricos por diversas civilizações ao longo dos séculos atestando isso. Jesus disse que aprove ao Pai ocultar dos sábios e instruídos sua grandeza e revelá-la aos pequeninos, pois que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Aprofundarmos-nos, portanto, nesta infinita graça e riqueza de conhecer o Deus Todo-Poderoso por meio do Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Tópico 1. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Subtópico 1. Ideia de Filho. Subtópico 2. Significado teológico. E subtópico 3. O Filho é Deus. Subtópico 1. A ideia de Filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Mateus capítulo 23, verso do 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Abre aspas. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Fecha aspas. Salmos capítulo 8, verso 4. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Abre aspas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Fecha aspas. Mateus capítulo 23, verso 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus capítulo 23, verso 29
e 30. Lembrando que eu não leio os textos citados para que esse vídeo não fique muito longo e, enfim, também se torne cansativo. Então você pode pausar e conferir texto por texto. Essa ideia de filho no judaísmo é muito forte, é muito sério, pois se eu falar que eu sou filho de alguém, estou dizendo que eu herdei as características deste alguém. Então, quando Jesus afirmou ser filho de Deus, ele afirmou ter as características também de Deus, que é o Pai, e ambos são uma só pessoa com as mesmas características. E subtópico 2, significado teológico, indica igualmente de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, abre aspas, eu saí e vim de Deus, fecha aspas. João capítulo 8, verso 42, abre aspas, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, fecha aspas. João capítulo 16, verso 28. Quando Jesus declarou, abre aspas, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, fecha aspas. João capítulo 5, verso 17. Estava declarando que Deus é seu Pai, no entanto, seus interlocutores entendem com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois, abre aspas, dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, fecha aspas. João capítulo 5, verso 18. A Bíblia foi escrita em um contexto totalmente diferente do nosso, em uma cultura totalmente diferente da nossa, então algumas expressões ficam um pouco vago para nós, mas quando alguém afirmava ser filho de alguém, como eu já afirmei, estava dizendo que fazia parte da mesma essência, das mesmas características. Então, por várias vezes, Jesus falava que ele era igual ao Pai, que tudo que ele fazia, porque é o Pai que tinha feito para ele, por ele, então Jesus afirmava de fato ser Deus, porque ele afirmando ser filho de Deus, ele estava dizendo, eu tenho as mesmas características do Pai, logo eu também sou Deus junto com o Pai. E subtópico 3, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Lembrando, na nossa aula anterior, eu expliquei sobre o que é ser unigênito do Pai. Você pode vir aqui no card e conferir. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como poder haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, abre aspas, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino, fecha aspas. Hebreus capítulo 1, verso 8. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versos 6 e 7. É importante prestar a melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. Abre aspas, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a estes companheiros, fecha aspas. Salmos 45, versos 6 e 7. Que história é essa de que Deus, do verso 7, está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, verso 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Veja como é maravilhosa a interpretação de um texto. O escritor aos Hebreus teve uma revelação divina e ele aplica que Salmos 45, versos 6 e 7 apontava para uma pessoa. Quem era essa pessoa? Não era um segundo Deus. Se Deus estava ungindo outro Deus, não eram dois deuses. Era o próprio Pai que estava ungindo o Filho para cumprir a sua missão. A sinopse dessa primeira parte, a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Auxílio bibliológico, filiação de Cristo. 3 principais pontos de vista são apresentados quanto à filiação de Cristo. Número 1. Criação em uma época passada. Esse foi o ponto de vista diário ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada, a semelhança de Deus Pai, e é homoiotísios com ele, isto é, de substância similar.
Número 2, geração eterna. Orígenes e outros que sustentaram esta opinião consideravam a palavra grega monogenes como derivada de genal, gerar. Vários tradutores seguiram seus passos e traduziram o termo como unigênito. João capítulo 1, verso 14 e 18, João capítulo 3, verso 16 e verso 18, Hebreus capítulo 11, verso 17 e 1 João capítulo 4, verso 9. No entanto, trata-se na verdade de um derivado de genus e, portanto, significa único ou único de seu gênero. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como son fils unique, o que significa o seu único filho. Em João capítulo 3, verso 16 e 18. Em Hebreus capítulo 11, verso 17, com referência a Isaac, monogenes deve significar único, porque Abraão teve outros filhos, Ismael e os filhos de Quetura. E número 3, o Filho único de Deus. Esta opinião tem o apoio dos argumentos acima. Exemplos de tal uso podem ser encontrados na expressão hebraica do Antigo Testamento, filho de, que significa da ordem de, em frases como filhos dos profetas, 1 Reis capítulo 20, verso 35, 2 Reis capítulo 2, verso 3, 5, 7 e 15, capítulo 4, verso 38, capítulo 5, verso 22, etc. Filho de um dos boticários, Neemias capítulo 3, verso 8, filhos dos cantores, Neemias capítulo 12, verso 28. A partir daí, pode-se compreender como os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento entenderam a sua declaração de que ele era o Filho de Deus, significando que ele afirmava ser igual a Deus ou o próprio Deus. O Evangelho de João mostra que este é o caso. Então Jesus, quando enfatizava ser Filho de Deus, ele estava claramente na nossa cabeça, mais uma vez afirmando, fica um pouco vago, a gente não consegue compreender por causa da nossa cultura, por causa da nossa linguagem, enfim. Jesus, quando falava que era Filho de Deus, ele estava se pondo também como Deus. Tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Subtópico 1, Orígenes. Subtópico 2, no período pré-niceno. E subtópico 3, métodos usados pelos subordinacionistas. Subtópico 1, Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara seu filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianismos dinâmicos ou acionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, que viveu 185 a 254, foi o seu principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias de Nicéia, havia os que apoiavam Ário usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, Mateus capítulo 28, verso 19, e 2 aos Coríntios capítulo 13, verso 13. Então veja o perigo que temos aqui. Parece bonito, parece até coerente em dizer que o Filho não tem a mesma substância que o Pai, nem o Espírito Santo a mesma substância que o Filho. Logo, eu estou dizendo que ambos, quanto o Filho quanto o Espírito Santo, são de ordem inferiores ao Pai. Então vejamos o perigo que é nós afirmarmos isso. Nem os dois são subordinados ao Pai, nem o Pai aos dois, enfim. O Filho, o Pai, o Espírito Santo são uma mesma pessoa. Já falamos sobre isso. Você pode vir aqui no card e conferir a nossa aula sobre Trindade, a distinção ou a triunidade. As três formas trabalhando conjuntas, mesma substância, mesmo poder, mesma soberania. Confira esta aula que foi maravilhosa. Subtópico 2, no período pré-niceno. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo,
mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declara sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Assim como eu mencionei na aula anterior, eles fizeram exegese, porque exegese é você extrair de forma coerente os textos sagrados e aplicar na nossa vida. A exegese é você aplicar aquilo que você pensa aos textos sagrados, impor aos textos sagrados o seu pensamento. E era isso que eles faziam, eles empunhavam ao texto aquilo que eles queriam e mostrava como se fosse a Bíblia falando para nós. Por diversas vezes, Jesus se pôs em seu lugar, no sentido de que ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez servo. E como servo, de fato, ele se colocou à disposição de Deus para cumprir uma missão, mas não deixou de modo algum ser igual a Deus, ser o Filho de Deus, da mesma essência, da mesma substância, porque se eu negar a divindade de Jesus, já foi tratada também em aulas anteriores, eu estou negando a minha única possibilidade de salvação. E subtópico 3, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos capítulo 1, verso do 1 ao 4 e Romanos capítulo 9, verso 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Pois bem, é isso que os hereges fazem de melhor. Eles pinçam textos aqui e acolá fora de contexto para basear as suas heresias. Então tenhamos cuidados com seitas que pegam textos isolados e ali fundamentam a sua tese, a sua doutrina. A sinopse desse segundo tópico, o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Olha o perigo que é você colocar Jesus abaixo do Pai, no sentido de diminuí-lo como ele se fosse um Deus secundário, um Deus menor. Logo, são dois deuses. Se estou afirmando que são dois deuses, os judeus ou nós estaríamos adorando dois deuses, que isso é impossível. Adoramos um único Deus. Por isso somos monoteístas. Deus Pai, que também é o Filho e também é o Espírito Santo, que os três formam uma mesma substância em si, que é Deus. Auxílio teológico, a palavra na eternidade. Os versículos 1 a 4 narram o estado preexistente de Jesus e como ele agia no plano eterno de Deus. No princípio, verso 1, parte A, fala da existência eterna da palavra, o verbo. As duas frases seguintes expressam a divindade de Jesus e sua relação com Deus Pai. Esta relação é uma dinâmica na qual constantemente são trocadas comunicação e comunhão dentro da deidade. O versículo 2 resume o versículo 1 e prepara para a atividade divina fora da relação da deidade no versículo 3. No versículo 4, ele é o Criador mediato. O uso da preposição por informa o leitor com precisão que o Criador original era Deus Pai, que criou todas as coisas pela palavra. Os verbos que João usa nestes versículos fazem distinção entre o Criador não criado, a palavra, o verbo e a ordem criada. Numa boa tradução, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, observa esta distinção. A palavra, o verbo, era, mas todas as coisas foram feitas. O versículo 4 conta várias coisas para o leitor. Número 1, a palavra divina, como Deus Pai, tem vida em si mesma, vida enxada, ou seja, é a fonte da vida eterna. Número 2, esta vida revelou a pessoa e natureza de Deus para todas as pessoas. Número 3, luz. Neste ponto pertence a revelação autorizada e autêntica de Deus. Olha que detalhe lindo. Na versão ARC diz assim: a palavra, que é o verbo, era Deus. Então, por meio dele,
tudo que foi feito se fez. Então não está dizendo que Deus aqui, ele era, no sentido que eu já vi um comentário, a pessoa dizendo, tá vendo aí? Ele era Deus e agora deixou de ser. Tem nada a ver. Tá falando do passado. Então, no passado ele era, no presente ele é, no futuro ele será. É a expressão usada de Deus para Moisés. Eu sou, quer dizer, eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Então, Jesus já existia, a palavra já existia. Então, por meio dele, tudo que foi feito se fez. É simples, louvado seja Deus por isso. Terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Subtópico 1, no contexto islâmico. Subtópico 2, o movimento das testemunhas de Jeová. Subtópico 1, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Efésios capítulo 1, verso 21 e Filipenses capítulo 2, verso do 8 ao 11. Mais uma vez, você pode pausar este vídeo e conferir pausadamente, texto por texto. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas verso 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5, verso 7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. João capítulo 8, verso 42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, verso 18 e 20, e Lucas capítulo 1, verso 35. Então veja o perigo de uma interpretação totalmente equivocada. Para o islamismo é uma blasfêmia, e de fato, óbvio que é uma blasfêmia, em dizer que Deus teve relação com Maria, por isso ela engravidou de Jesus. Não tem nada a ver. Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo nela. Também o Espírito Santo não teve relações com ela, como muitos aí estão afirmando, em dizer que José foi traído, que o Espírito Santo teve relações com Maria. Não tem nada a ver. O Espírito Santo entrou nela e gerou Jesus dentro dela. Uma coisa que não tem nada a ver com relação íntima. E subtópico 2, o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas capítulo 4, verso 8. Declara o apóstolo Paulo. Abre aspas, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós, por ele, fecha aspas, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Abre aspas, Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Fecha aspas. Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas, se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Olha que pergunta curiosa a se fazer a um testemunha de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Porque para eles, Jesus não passa de uma criatura. Só que eles consideram Jesus como um Deus menor. Logo, aí já vão dois deuses. Descarta aqui a possibilidade deles serem monoteístas, que acreditam em um só Deus. Nós acreditamos em um só Deus, que é em Trindade ou Triunidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Só que eles afirmam que Jesus, ele é um segundo Deus. Se eles falarem que Jesus é uma divindade falsa, logo eles estão seguindo um Deus falso. Mas se ele falar que Jesus é uma divindade verdadeira, só existe um que é verdadeiro, que é o Pai, que para eles é Jeová. Então, se Jesus é verdadeiro, assim como o Pai é verdadeiro,
Logo, ele é de mesma substância que o Pai. Enfim, eles se perdem aí nesta pergunta. A sinopse desse terceiro tópico: o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Conclusão: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Aplicação da lição: em toda a Sagrada Escritura observamos a perfeita unidade na pluralidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa plena harmonia, igualdade de essência e autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive como modelo de comunhão para a Igreja de Cristo, na qual cada membro está ligado uns aos outros. Assim como a igreja é constituída de várias pessoas que formam sim a igreja, assim Deus é constituído por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado a você querido, a você querida, por ter chegado até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta este vídeo, comenta, compartilhe. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.